Então, anualmente, a gente tem aquela média histórica. A gente, nos últimos 5 anos, pode-se dizer que nós estabilizamos, ou seja, tem uma estabilização sustentada do ponto de vista da incidência em Santa Catarina, né? E a gente espera que, num futuro próximo, ou num futuro a perseguir, a gente consiga ter os primeiros sinais de queda dessa incidência. A relação homem-mulher, né, ainda o homem continua com uma incidência extremamente muito mais alta do que a feminina. Pode passar? Aquilo que eu falei para vocês em relação à taxa de mortalidade, né? Desculpe, eu falei um dado errado, na verdade. 8,6 é a realidade de Santa Catarina e o Brasil está na faixa de 6,2, 6,3. Essa é a taxa de mortalidade, né? Nós já temos o 2011, porque nós fazemos a nossa própria análise dos dados de mortalidade, então a gente manteve, praticamente reduziu um pouquinho em relação aos anos de 2009, né, 2008, 2009 e 2010, e a gente espera também, né, ao longo de um futuro próximo, propiciar para que essa taxa de mortalidade, aos pouquinhos, também comece a cair e, pelo menos, chegue na média nacional. Pode passar? Aqui uma questão interessante que eu disse para vocês, né, do ponto de vista das nossas gestantes HIVs detectadas na rede de serviço. Vocês podem ver que desde 2004, 2003, quando se começou a trabalhar seriamente com a prioridade do ponto de vista dessa detecção e com a ampliação do número de maternidades que fazem a testagem rápida, a gente vê que houve uma certa estabilização no ponto de vista do número absoluto de gestantes e uma redução muito significativa em relação a crianças com AIDS, sobre o número de mulheres de gestantes HIV positivo. Então, a gente praticamente caiu de 64,8 lá em 2000, mas não deixavam pegar 2004, né? Que é onde a gente começou a trabalhar efetivamente com essa prioridade. A gente caiu de 9,1% para 3,4% em 2011, e a gente espera continuar com essa queda aí de uma forma sistemática e constante. Pode passar? Aqui, então, em relação à questão de casos de crianças com AIDS, né, casos absolutos e a taxa de incidência. Então, a gente pode dizer que, do ponto de vista de ação de saúde pública no estado de Santa Catarina, não temos dúvida nenhuma de que isso foi uma das ações mais importantes, impactantes, principalmente para dar legitimidade do ponto de vista da organização do serviço e da importância que esses serviços especializados, né, principalmente com investimento do ponto de vista da ampliação, que foi a prioridade da gestão e que eu já vou falar na frente, mas principalmente para dar credibilidade do ponto de vista de que existem ações, existe tecnologia na área da saúde, do ponto de vista de intervenção, que propicia uma resposta rápida, adequada e com resultado efetivo do ponto de vista da sociedade catarinense, da sociedade brasileira. Pode passar? Aqui, só para a gente ter mais ou menos a proporção, aquilo que eu já tinha falado para vocês, né, ali está em números arredondados, então 65%, 21% relacionado com a questão de drogas e 9,2% em relação à questão de homossexual ou de homens que fazem sexo com homens, mas lembrando sempre aqui que isso aqui é uma proporção e, consequentemente, do ponto de vista de identificação absoluta, tem uma importância muito mais significativa e que, de certa forma, sinaliza para riscos de intervenções, para grupos que se possam ou que se devam priorizar determinadas intervenções. Pode passar? Aqui, só para vocês terem uma ideia da visão mecânica, isso é muito importante, né, a gente ter essa possibilidade, uma visão da distribuição espacial. Como é que era a questão em 1984 a 1987, ou seja, apenas 33 casos de AIDS identificados em Santa Catarina. Pode passar? De 1988 a 1993, já eram 1.596. Vocês podem ver como tem ampliado a questão de municípios, do ponto de vista de identificação. Pode passar? De 1994 a 98, passou para 5.260 casos. Olha a expansão do ponto de vista espacial. Pode passar. 1999 a 2003 para 7.800, mais 7.800 casos no período. Esses casos correspondem ao período, tá certo? Olha também a questão da distribuição espacial. E agora, mais recentemente, de 2004 a 2011, né, mais 12.269 casos identificados, que mostra efetivamente, né, o número de 256 municípios que já notificaram um ou mais casos de AIDS no estado de Santa Catarina. Não é diferente daquela situação que o Dirceu colocou,
mas mostra de forma muito clara, pela realidade do ponto de vista de organização social e política do Estado de Santa Catarina, a invasão da AIDS nos municípios pequenos, nos municípios sem qualquer capacidade de gestão ou de organização de serviço, para dar essa resposta. E aí vem a nossa fala do ponto de vista do que nós priorizamos e o que foi feito nos últimos 8 e 9 anos, do ponto de vista de amenizar essa situação, dando condições para que municípios polos ou municípios que tenham características regionais recebesse principalmente apoio e recursos financeiros no sentido de fazer essa perspectiva de uma estrutura mínima de enfrentamento e de capacidade de resposta nessa situação. Pode passar. Bom, então, na perspectiva do olhar da gestão, a gente tem considerado alguns pontos, dentre outros, né, que são fundamentais para que a gente possa priorizar uma ação de gestão que leve ao princípio da descentralização e, principalmente, que caracterize, né, a possibilidade de que regiões de Santa Catarina e, principalmente, gestões municipais possam se estruturar no sentido de organizar o seu serviço. Então, basicamente, a gente teve, considerando também o panorama nacional, né, acho que um ponto importante aí é a questão da readequação das formas de financiamento e de sustentabilidade das ações de DST e HIV/AIDS alinhado aos mecanismos regulares de financiamento do SUS. E aqui eu quero fazer um parêntese, eu acho que eu tenho a obrigação de colocar isso como um ponto importante. O Dirceu tem falado no nosso movimento tripartite, do ponto de vista do grupo técnico de vigilância em saúde, que tem pactuado as políticas de vigilância em saúde no país, e não diferentemente a questão das ações de DST, HIV e AIDS. E aí eu faço uma confissão pública aqui, que a gente tem discutido na mesa, mas é que nos últimos anos, pelos esforços da gestão do Programa Nacional, né, que tenham passado através da Maria Ângela, agora com a questão do Dirceu, a gente pode, de uma forma muito categórica, afirmar definitivamente que o Programa Nacional de AIDS, de DST, HIV, AIDS e hepatites virais, definitivamente está integrado ao Sistema Único de Saúde no Brasil. Essa é uma verdade, não só pelaquela migalha do ponto de vista do financiamento, mas principalmente pela articulação propositiva do ponto de vista das políticas de intervenção e das formas de alocação de recursos e de prioridades do ponto de vista nacional. Outra questão importante foi o surgimento de mecanismos mais seguros do ponto de vista de repasse de recursos, né, e principalmente a figura do fundo a fundo hoje tem sido fundamental do ponto de vista da agilidade desse repasse, né, e que, de uma vez por todas, tem descaracterizado aquela relação convenial e que, de certa forma, ficava num repasse, numa prestação de conta, e, às vezes, nem a quem repassava e nem quem recebia tinha muita responsabilidade do ponto de vista de assumir, né, e chamar para si a responsabilidade de organizar o serviço para aquela finalidade. Uma outra lógica também, né, caracterizando aí a questão da interiorização da epidemia, um aumento da cobertura do atendimento das pessoas expostas e das pessoas vivendo com HIV/AIDS, né, e principalmente que tivesse uma possibilidade de uma ampliação na abrangência populacional, ou seja, que favorecesse o acesso dessas populações do ponto de vista da proximidade, de ter serviços implantados, do ponto de vista da promoção, da prevenção, do diagnóstico, do tratamento, né, o mais próximo possível da sua realidade, da sua base territorial. Um outro aspecto diz respeito à questão do nosso Sistema Único de Saúde, né, e o fortalecimento que todos nós aqui temos buscado em cada área nossa de atuação, no sentido de que esse SUS realmente ampliasse e melhorasse cada vez mais a capacidade de resposta e mostrasse para a população brasileira que o setor público, da forma que está estruturado e da forma que foi concebida, não só pelos profissionais da área, pelos teóricos e pelos cientistas, mas principalmente pelo movimento social no país, pode e tem competência de responder à altura às demandas da sociedade brasileira. Uma questão importantíssima que a gente não poderia deixar de abordar também, diz respeito principalmente, a partir de 1999 e 2000, a chamada certificação dos estados e municípios na gestão da vigilância em saúde, naquele momento era considerado apenas da vigilância epidemiológica, ou seja, o embrião que criou os chamados tetos financeiros da vigilância em saúde, que os estados e os municípios recebem hoje, e a portaria de 2003,
de 2002, que instituiu a política de incentivo no âmbito do Programa Nacional de DST, HIV e AIDS, que, sem sombra de dúvidas, trouxe uma descentralização do ponto de vista de financiamento para que estados e municípios começassem, né, a se organizar nesse sentido. Esse histórico é um pouquinho antes, já vem na época do POA, em 1999, mas aí tem que fazer uma divisão bastante importante, ou seja, o volume alocado em 1999 e 2000 com o POA e o volume de recursos alocado a partir da instituição da política de incentivo, a partir de 2003, é substancialmente diferente. Eu vou mostrar para vocês ali na frente. E implementação de ações de estratégias nas áreas de prevenção, promoção, assistência e tratamento, né? Assim como, não pode ser diferente, fortalecer e desenvolver a capacidade de gestão e de gerenciamento da nossa área de saúde, de modo geral, principalmente no que diz respeito aos sistemas locais de saúde, através das secretarias municipais, e do Sistema Estadual de Saúde, através da Secretaria Estadual de Saúde. Ou seja, não tem sentido você imaginar que vai estruturar uma capacidade técnica do ponto de vista da resposta, se a gestão, ou aquilo que a gente chama de poder político, está completamente alienado a esse fator, né, sem ter qualquer indicação do ponto de vista de priorização na sua política de gestão, no sentido de que aquilo que está se colocando como um componente do serviço de saúde é de extrema importância. Então, isso também tem que ser lembrado como um aspecto importante, porque é muito fácil dizer, eu sou gestor, eu sou secretário. Agora, é muito difícil transformar esse termo do ponto de vista de ser, na ação prática do dia a dia, e aí não só no ponto de vista da vigilância em saúde, especificamente na questão das DST/AIDS, mas no todo que é a complexidade da gestão do sistema de saúde como um todo. Pode passar? E aí, então, só para a gente ter uma ideia, né? Depois eu vou mostrar no mapa, mas nós tivemos, em 1999, 9 municípios em Santa Catarina, e mais o Estado, que foram contemplados com o POA, né, que era Programação Orçamentária de Ações, que foi a primeira tentativa de descentralização financeira que desse uma sustentação para os estados e municípios, no sentido de reorganizar os seus serviços de atenção na área das DST. Em 2000, nós tivemos mais 9 municípios, ou seja, então, de 1999 até o ano de 2002, nós tivemos apenas 18 municípios aqui em Santa Catarina que recebiam o POA, ou seja, recebiam esses recursos, e claro que eles foram selecionados do ponto de vista daquela realidade, daquele contexto, naquele momento, em função do ponto de vista de como estava desenhado o perfil epidemiológico da questão do HIV/AIDS naquele momento. Em 2003, nós tivemos a implantação da política do incentivo, ou seja, do PAN, que antes era Plano de Ações e Metas, e que agora está sendo chamado de Programação de Ações e Metas, e que em 2003, na ocasião, ampliou-se para 33 municípios no estado de Santa Catarina, e que naquela época correspondia basicamente a 95% da cobertura dos casos de AIDS no estado. Em 2011, essa cobertura relacionada com os 33 municípios caiu para 88,2% dos casos de AIDS. Com essa dispersão do ponto de vista de cobertura e com esse aumento de casos, o que priorizamos em Santa Catarina? Aquilo que nós chamamos de municípios prioritários, que nada mais é do que desconcentração de recursos financeiros da parte correspondente do estado de Santa Catarina, que nós chamamos de componente estadual, para esses municípios se estruturarem e implantarem os seus serviços do ponto de vista de ação, de promoção, de prevenção, de assistência e tratamento de pacientes vivendo expostos à questão do HIV. Então, em 2005, nós começamos com 16 municípios, primeiramente, e esses 16 municípios representavam apenas 2,2% dos casos de AIDS no universo do Estado. Em 2011, a nossa proposta já aprovada em CIB, que nós estamos começando o repasse agora, nós estamos com mais 25, ou seja, 25 municípios prioritários, com esse componente estadual, e que, na realidade, hoje representam 6% da cobertura de casos de AIDS no estado de Santa Catarina. Ou seja, com esta lógica, nós temos hoje, ou podemos dizer que temos 58 municípios no estado de Santa Catarina, que recebem recursos do ponto de vista que possam ter uma capacidade mínima de estrutura